E com a volta da chuva neste fim de tarde da quarta-feira, nós vamos aqui no dia 27 de novembro de 2019 tratar de assuntos desagradáveis. O primeiro assunto desagradável é o fato de que houve uma reunião entre os líderes, que está mandando agora no Congresso Nacional, não são os representantes do povo, mas os líderes do partido, ou seja, os partidos, as organizações criminosas partidárias passaram realmente a tomar conta do Legislativo de forma definitiva, e eles então decidiram que a votação tanto da Câmara quanto do Senado, da segunda instância, da possibilidade de um condenado em segunda instância começar a cumprir pena, vai para abril do ano que vem, pelo amor de Deus. E ainda impediram ao Moro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, assistir esse espetáculo de acordão contra o povo, que é majoritariamente a favor da prisão após segunda instância, e o próprio Congresso, os representantes do povo. O Estadão já mostrou no mapa lá que eles, a grande maioria de deputados e senadores, que são a favor. E agora eles empurram a votação para abril de 2020, e eu quero dizer que isso aí foi tudo orquestrado pelo Davi Alcolumbre, que é um empregadinho do Renan Calheiros, que ele derrotou numa eleição fraudulenta para a presidência do Senado, e do Rodrigo Maia, o Botafogo do propinoduto da Odebrecht. Agora, eu quero dizer a vocês que tudo isso é para atender ao Supremo Tribunal Federal, porque o Senado e a Câmara estão cheios de suspeitos, assustados, condenados e até presidiários, né? Então, e eles estão querendo manter essa maluquice, desse empurrão para o fim de qualquer instância, a 10ª instância, que é o Supremo Tribunal Federal, né, que é a 4ª instância, um absurdo que só tem no Brasil, uma jabuticaba podre, né, um jabuti pendurado numa árvore, e por quê? Para manter o Supremo tal como está. Hoje, até por uma coincidência, também porque o assunto está muito relevante, eu publiquei esse artigo aqui. O STF é o poder das antessalas. Eu vou explicar esse título para você. O STF foi fundado por Rui Barbosa, que foi o responsável pela elaboração da primeira Constituição da República. De lá para cá já são 7, e essa 7ª está sendo interpretada de uma forma cretina, canalha, por 6 dos seus 11 membros, como se a expressão considerar culpado, do inciso 57 do artigo 5º da Constituição injudiosa que nos aflige e que nos governa, para o bem e para o mal, é considerado igual a ser preso. Então não pode ser preso porque não pode ser considerado culpado, o que é um absurdo, inclusive semântico, né? De qualquer maneira, eu queria lembrar a vocês, esse acordo, quem estava lá costurando o acordo era Fernando Bezerra Coelho, fez parte. O Fernando Bezerra Coelho se chama líder do governo no Senado, mas só o Bolsonaro acredita nisso. Ele, na verdade, é líder do Senado no governo, e o Onyx Lorenzoni sabe muito bem disso, né? Ele que é o articulador lá do DEM, né? Pois bem, no STF, neste momento, está havendo a continuação de uma sessão que parecia não ter fim, com o voto absurdo do Toffoli, a respeito da mistura de COAF com Receita Federal, que só na cabeça do Dias Toffoli podia mesmo acontecer. Está se configurando uma maioria contra o Toffoli, o que pode derrubar, inclusive, o acordão dele com o Bolsonaro, pois isso pode levar ao fim da liminar absurda com que ele proibiu que o Ministério Público do Rio de Janeiro investigasse Flávio Bolsonaro no inquérito do seu tempo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em que ele e o seu motorista de então, Fabrício de Queiroz, apareceram no COAF com movimentações atípicas e foram incluídos, junto com o presidente da Assembleia, que é do PT, André Ceciliano, como suspeitos de rachadinha, de pegar o salário de um funcionário subalterno que ganha razoavelmente bem, R$10.000 por mês, fica com 9 e dá 1.000 por funcionário, né? Pois bem, então o Rui Barbosa, que tinha grande admiração por Dom Pedro II, quis implantar na República uma
digamos, uma imitação do poder moderador de Dom Pedro, do segundo imperador. E passou isso para o Supremo. Então, desde lá, passando por Velha República, 30, 32, 37, 46 com a queda do Getúlio, 54 com o suicídio do Getúlio, 64, 70, as constituições todas foram as composições todas do Supremo Tribunal Federal foram com base, muitas vezes, em ilustríssimos juristas, professores de direito, como o próprio Rui Barbosa, Nelson Hungria, Cândido Mota, Vitor Nunes Leal, um ilustríssimo cientista político, além de juiz, autor de um clássico da ciência política, que é Coronelismo, Estado e Voto, Evandro Lins e Silva, que junto com Hermes Lima e com ele foram caçados pelo regime militar, José Carlos Moreira Alves e o Prado Kelly, que foi um grande jurista, o autor da Constituição liberalíssima de 46, foi nomeado para o Supremo pelo Castelo Branco, o primeiro presidente militar. Neste meu artigo eu conto uma história interessante, porque o Castelo aumentou de 11 para 16 o número de ministros para ver se o governo controlava mais. No entanto, um dos ministros que ele nomeou foi o Audalício Coelho Nogueira e o Flávio Tavares, meu amigo jornalista, que foi trocado pelo embaixador americano Charles Elbrick e que foi um militante de um grupo radical de esquerda, teve o seu habeas corpus negado no Superior Tribunal Militar, presidido pelo outro Mourão, o que ajudou a fazer a Revolução, e caiu no Supremo com o voto do relator, o jurista baiano Audalício Coelho Nogueira, que fez história, porque foi o primeiro voto que deu um habeas corpus dentro da novíssima e muito vigorosa Lei de Segurança Nacional. Acontece que quando terminou o regime militar, houve a Constituição de 1988, e essa Constituição, enxundiosa, enorme, negociada entre partidos, que eu chamo sempre, você sabe, organizações criminosas partidárias, terminaram criando um novo mundo. Esses políticos civis se lambuzaram com o mel que eles nunca provaram antes e passaram a indicar para o Supremo não mais juristas ilustres, como os que eu citei aqui, como Cândido Mota. Não, eles passaram a nomear maçanetas dos seus partidos e dos seus gabinetes. Maçaneta, na gíria de Brasília, são os caras que abrem a porta do gabinete, ficam na antessala. Eu tive no artigo o cuidado de mostrar por um. Por exemplo, o decano do Supremo, Dr. Celso de Mello, que vai se aposentar em novembro do ano que vem, foi indicado por José Sarney. Quem o indicou foi o ministro da Justiça, José Sarney, o famoso advogado paulista Saulo Ramos. Saulo Ramos se arrependeu tão amargamente da indicação de Celso de Mello que usou uma definição escatológica sobre ele no seu livro de memórias, O Código da Vida, está lá no meu artigo. Pois eu não vou dizer qual é, você que procure saber aí no Google você encontrará, mas a verdade é que o Celso de Mello foi o mais antigo deles e foi o primeiro a cumprir uma sina que foi definida negativamente por Nelson Jobim. Nelson Jobim, que foi ministro do Lula e do Fernando Henrique, que foi ministro do Supremo e presidente do Supremo, diz sempre, nas rodas sociais, que o ministro do Supremo tem que fazer história antes de ir para o Supremo e não depois. A definição não cabe nem para ele. Ele não fez história nenhuma antes do Supremo, apesar de ter reconhecido publicamente que modificou a redação da Constituição sem votação e com a autorização do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. De qualquer maneira, Celso de Mello não fez história nunca, antes do Sarney indicá-lo. Depois dele vem Marco Aurélio de Mello, que foi nomeado pelo primo, Fernando Collor de Mello, mantendo uma tradição de nepotismo na carreira dele. Ele foi feito juiz do trabalho sem concurso pelo pai, o Plínio Afonso Alves Farias de Mello,
e que era um representante comercial que tinha muito poder nos sindicatos da época e que o nomeou. E depois foi feito desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, também por influência do pai, e nomeado por João Batista Figueiredo. Depois do Celso de Mello, vem o Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique, de quem ele foi assessor no Palácio do Planalto, ou seja, maçaneta. Depois dele, aí vem os nomeados pelo Lula. Dias Toffoli, que foi reprovado em 2 concursos para juiz. Carmen Lúcia, autora de frases maravilhosas, né? Cala a boca, já morreu! Caçadores é crime, mas, história que é bom, não fez. Depois a Rosa Weber, que lê com grande dificuldade o que os seus assessores escrevem nos seus votos, e que veio da burocracia da Justiça do Trabalho. Aí depois dela vem o Luiz Fux, que é um juiz do Rio de Janeiro, mas um advogado conhecido. Luiz Roberto Barroso também um advogado, nunca teve carreira de magistrado. E, por fim, os ministros indicados pelo ministro indicado pelo Michel Temer, que, apesar de ser autor de direito, professor de constitucional, nomeou um ex-assessor, um ex-maçaneta de Gilberto Kassab e de Geraldo Alckmin, que é o Alexandre de Moraes. Eu quero lembrar que há golpistas entre esses ministros do Supremo. Ontem, Ricardo Lewandowski, aquele que rasurou a Constituição para não decretar a quarentena de Dilma Rousseff, amigo do Lula lá de São Bernardo, obscuro assessor do obscuro ex-prefeito Aron Galante, escreveu um artigo na Folha a respeito dele, ameaçando o presidente Bolsonaro de impeachment. O chefe do executivo, responsável por sua decretação de um possível ato 5, sujeita-se a processo de impeachment, caso venha a atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais ou sociais, extrapolando os rigorosos parâmetros que norteiam a atuação presidencial naquelas situações. Bom, eu não tenho mais tempo para continuar falando sobre ele, mas acho que está demonstrado que os juristas de alta autoridade intelectual do passado foram substituídos por maçanetas, carregadores de pasta, de políticos, muitos deles corruptos. Aliás, olha esses políticos, né? Sarney, Fernando Henrique, Fernando Collor, Lula, Dilma e Temer. Precisa falar alguma coisa? Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.